Petra. O Petra fere, com o Petra será ferido. Sejam bem-vindos a mais um episódio dos Três Elementos. Eu sou a Mila Massuda, do Biologia em Meia Hora. E eu sou Emílio Garcia, dupla Biologia aqui dos Três Elementos. E hoje nós estamos só nós dois. O que aconteceu? Carlos Osso foi preso. De novo. Não dá assim. Não tem condições, vai sobrar só nós dois. Não. O Não fala homem assim. entra, só a Mila sai. Não, pode parar com essa brincadeira. Para com essa história. Não, sério, Carlos Osso está bem, tá tudo bem. Tá tudo tranquilo. Só não pôde estar aqui com a gente hoje por uma razão muito nobre. A razão mais nobre da vida de Carlos Osso. Saberemos em breve? Saberemos em breve. Ok. Mas ele não pode estar aqui na nossa gravação. Mas está tudo bem, tá tudo tranquilinho, né, Camila? Ainda somos os Três Elementos com Pirula, Emílio Garcia, Carlos Ruas e Mila Massuda. Exato, continuamos os mesmos. Ainda não abandonamos ninguém, não seremos abandonados por ninguém, certo? Tô contando com isso. E hoje, Camilinha? Só deixa eu falar uma coisa. Claro. Saudade, Paul. Vai tá logo. E hoje, Camilinha, nós falaremos Lá vem. de um filme. E você sabe que quando eu trago o filme aqui, é pra ser polêmico. Ah, então, que não seja Interestelar. Pelo amor de Deus, nem eu aguento mais falar que Interestelar é ruim. Para, querido. Não, eu tô falando que eu não aguento mais falar que Interestelar é um filme chato. Tá bom, fala do filme que você quer falar. Hoje falaremos de um dos meus filmes favoritos. Eu não vejo faz muito tempo. E você não tá dizendo que o filme é bom. Não, em nenhum momento eu tô dizendo que o filme é bom. Apesar de, na minha memória, que pode ser afetiva, ele é um bom filme. Ah. E que teve uma recepção muito boa. E Hum. que tem um monte de gente que gosta. Hum. Quem não gosta é quem trabalha com arqueologia. Falaremos do arqueólogo de chapéu. O arqueólogo que usa... Como chama aquele negócio? Eu ia falar chibata, mas não é chibata. Chicote. Chicote. O arqueólogo que atira primeiro e pergunta depois. Falaremos de Indiana Jones. Mais especificamente de um filme chamado Indiana Jones e a Última Cruzada, Uhum. que é o terceiro e último filme da série Indiana Jones, porque os outros dois talvez não sejam tão bons. Devia ter acabado ali. Mas eu gosto, querido. Até aquele das formigas que perseguem ele, você gosta também? Da caveira de É cristal? que se a gente for pegar esses detalhes, cada um tem o seu, vai. É, e uma coisa que é legal de falar de Indiana Jones e a Última Cruzada, e agora, sem a Então, brincadeira, como que é? O primeiro é Indiana Jones e a Arca da Aliança, a Arca, isso, Templo da Perdição. Templo da Perdição, e a Última Cruzada, que era para ser o terceiro mesmo, era para ser o último filme da trilogia. O que é planejado é que esse seria o último, a trilogia ia acabar com esse filme. Qual é aquele que ele entra num lugar que tá cheio de insetos e... Eu acho que todos eles criam essa É o ideia templo. de que ele vai ter esse contato, mas o que ele vai ter isso é o tempo, que é a relação do Indiana Jones com insetos e cobras, que sempre é problemática, que sempre tem um poço cheio de cobra, é um poço cheio de inseto, que ele vai ter que enfiar a mão e assim por diante. E aí tem uma coisa bem interessante da história dos filmes do Indiana Jones, é que cronologicamente o segundo filme se passa antes do primeiro. Uhum. Inclusive, o segundo filme é um filme muito mais violento do que os outros. E aí ele foi recebido de uma maneira meio acrítica, e até o público achou o filme violento demais. Se você lembrar do segundo filme, tem aquela história de arrancar o coração. Então, você fechava os olhos nessa parte? Então, eu não lembro. Eu passava muito nervoso. Eu não lembro quando eu vi esse filme. Eu não lembro. era não, pequena. porque esse filme que a gente vai falar hoje é um filme de 89, eu tinha 9 anos. Então, acho que até a Última Cruzada eu vi depois. Você tinha 8 para 9, Eu eu tinha tinha 8, 9 para 10. 9 para 10. Eu acho que esse filme eu vi depois, eu não vi no lançamento. E aí o terceiro filme é um filme que ele é menos violento, inclusive. O Spielberg, ele fala sobre isso. Ele fala de fazer um filme mais É o família que no tem o terceiro River filme. Phoenix? É o que tem o River Phoenix, então é isso que é legal, porque o filme começa com o jovem Indiana Jones, que é o River Phoenix, numa aventura que dá origem à aventura do filme propriamente dito. Então, esse filme tem o River Phoenix sendo o jovem Indiana Jones e tem o Mr. Sean Connery sendo o pai do Indiana Jones.
E que é aí que a Verdade. gente descobre que o Indiana Jones não chama Indiana Jones, na verdade, né? Que Indiana é o nome do cachorro. É tipo um nome fantasia que ele tem, que o Sean Connery fala no filme. E aí, o que é interessante desse filme é que eles estão em busca do cálice sagrado. O Uhum. cálice sagrado, nesse caso, não tem um significado diferente, porque em algumas mitologias o cálice sagrado não é o cálice propriamente dito, mas nesse filme especificamente é o cálice que Jesus usou na Santa Ceia. É o É copinho. o copinho, nesse caso é o copinho. E aí começa com ele jovem, e daí depois já passa para ele adulto, e o filme inteiro ele tentando salvar o pai dele com quem ele não tem uma boa relação. Então o pai dele foi sequestrado pelos nazistas para buscar o cálice sagrado. O pai dele é um estudioso do mito do cálice sagrado, e aí ele é sequestrado, ele é contratado, vamos dizer assim, para procurar o cálice, e aí ele é sequestrado, e Ele é aí contratado por um grupo e isso, sequestrado pelos pelos nazistas. nazistas, e aí, agora eu não lembro se eu acho que ele é meio que contratado barra sequestrado. Ele é contratado sem saber que são os nazistas e depois é sequestrado pelos nazistas. Faz tempo que você não vê o filme. Faz, lógico. Mas eu tava estudando sobre isso, mas eu sei que ele vai salvar o pai dele. O princípio do filme Não, isso eu é, lembro. é salvar o pai dele. Inclusive, esse filme é um filme de reconstrução de relacionamento. Então é muito legal a gente pegar Gente, essas histórias por trás dos as filmes, né? cenas no Zeppelin são São muito boas. E o filme começa com eles brigando. Então o pai dele falou: não, você não precisava nem me salvar, porque você não aceitou nem o nome que eu te dei, porque você não tem orgulho da nossa família, porque você sempre foi esse revoltado, e aí você faz esse trabalho de aventura e blá blá blá. Então eles vão nessa briga, Não, e aí ele é professor, e né. aí ele é professor. Eu acho engraçado falar: "Você é um revoltado", e ele é Isso, ele é professor, ele professor tem universitário. É, uma profissão super, assim, conservadora. exato. Super tradicional, né, a É, não, profissão dele, né? conservadora não, tradicional, melhor. Tradicional. Ele é professor universitário. E aí o filme termina com eles achando o cálice sagrado. Tem a cena clássica, inclusive, que eles entram numa sala, e a gente já vai falar um pouquinho sobre isso, mas eles entram numa sala cheia de cálice. E aí ele tem que escolher o cálice certo, é o final da provação, né? E aí Se é ele o vai que tem procurar o mais cálice. ornamentos, se é o mais Isso. luxuoso. Aham, e aí ele vai falar sobre o fato de Jesus ser um carpinteiro, filho de José, que era o carpinteiro, e aí ele escolhe o cálice de madeira para tomar, e aí ele acha o cálice sagrado. E por que que eu estou falando disso, Camila? Hã. Porque uma das cenas mais marcantes desse filme é quando eles estão passando por um desfiladeiro e eles chegam num templo. E esse templo é um templo escavado na pedra. Então eles saem de um desfiladeiro e eles chegam no templo, e esse templo, no contexto do filme, é o templo onde o cálice está guardado. Então eles até, no momento, eles passam por Veneza, porque o cálice estaria guardado em Veneza, e aí até tem uma cena super marcante, que ele quebra o chão de uma biblioteca, lembra Sim, disso? E sim. aí o cara tá carimbando, e aí toda carimbada que ele dá a porrada no chão e o cara fica olhando pro carimbo, assim. Mas não é lá que está o cálice. Ele acha que o cálice está lá, mas daí depois eles viajam para o Oriente Médio para procurar o cálice nesse templo onde o cálice estaria guardado. Então tem a cena deles entrando a cavalo por um desfiladeiro, e aí eles chegam na frente de um templo escavado na pedra, Hum. que é onde vai se passar a outra parte da aventura, que é a parte dele resolvendo os enigmas para conseguir chegar onde o cálice está guardado. Uhum. É claro que essa parte interna do templo ela não é verdadeira, então você não vai ter esses enigmas na hora que você chega lá. Mas o lugar onde o templo é, que quando eu era criança eu achei que era cenográfico, que era construído para aquilo, não é cenográfico. Ele existe. E eu achava quando eu era criança, eu falava assim, nossa, imagina se um lugar desse existisse. E ele existe. Pior é que eu não lembro o que eu achei na hora. Então, eu achei Porque incrível. eu, criança, achava que tudo era de verdade. É porque assim, como eu disse, eu não acho que eu assisti esse filme criancinho, eu assisti ele um pouco mais velho. Então, eu acho que eu também não, porque eu lembro de comemorar que tinha o River Phoenix no filme, Uhum. porque eu era fanzoquinha dele. E você já era um pouquinho mais. E você não tinha 9 anos, Não, você já não. devia ser uma pré-adolescente ou uma adolescente quando você viu o Devia filme. ter uns
11, 12, É, talvez? acho que sim, acho que a gente deve ter assistido, vai. Nessa época os filmes demoravam 1 ano mais ou menos para chegar no cinema, uns 2 anos para chegar na televisão. Talvez você já tivesse uns É, 12 anos quando você porque assistiu esse eu filme. acho que eu não assisti isso no cinema, É, eu não. também acho que eu não assisti esse filme no cinema. E aí eles chegam nesse lugar, que é um lugar que tem o canyon, e os canyons eles são nesse lugar todos avermelhados, e eles veem esse templo escavado na montanha, então é como se ele estivesse nascendo da montanha. Então é a escavação da montanha mesmo que dá origem ao templo, que é onde vai se passar a ação do filme. E existe esse templo de verdade Existe, escavado na pedra. não é um templo, Não. então é uma construção que não é um templo. Hoje a gente conhece que não é um templo, mas existe isso escavado na pedra. E o lugar onde isso foi filmado tem um nome, e o nome desse lugar é Petra. E adivinha, Camilinha? Ah, Quem tem 2 polegares e vai para Petra esse ano? Põe seus polegares aí que você também vai. Nós vamos para Petra na jornada dos 3 elementos, Camila. nós vamos, querido. E o Você que é tá muito ansioso para ver Não, isso? eu disse isso no almoço hoje, porque eu estava estudando para a gente gravar a nossa live, que eu estou muito ansioso para ir para o Egito. Eu vou ver coisas no Egito que eu sempre quis ver a minha vida toda e que, putz, vão ser incríveis. Então, nossa, nós vamos ver as pirâmides, nós vamos ver a Esfinge, nós vamos ao Vale dos Reis, que você falou, Uhum. nós vamos ao Grande Museu Egípcio, como a gente já falou aqui nos 3 elementos, nós vamos nos templos ao longo do Nilo, a gente vai navegar pelo Nilo. Não, A gente vai tipo, ver o Nilo. a gente vai ver o Nilo, já era suficiente. A gente vai ver o Mar Morto, a gente já gravou um episódio sobre o Mar Morto. A gente vai estar no deserto do Saara, meu, absurdo isso. Só que o lugar que eu tô mais ansioso para ver, talvez por causa do Indiana Jones, é Petra. E o que eu acho mais legal de Petra Hum. é que lembra que eu falei que eles vão por um canyon e eles chegam na cidade? É justamente esse caminho que nós vamos fazer. A gente vai caminhar pelos canyons, andando com rocha dos 2 lados, e aí a gente vai para o espaço aberto, que é onde tem essa primeira grande construção. E Petra tem várias construções, na verdade. Eu já vou explicar mais ou menos como é uma cidade foi construída, então não é só aquele templo. E aí a gente chega nessa primeira grande construção, e aí ao longo de uma grande avenida tem outras construções feitas ali no meio. Então é bem legal onde a Isso gente vai. na Jordânia. Isso na Jordânia. Então isso é a parte final da nossa viagem, são os últimos dias de viagem, porque nossa viagem começa no Egito, começa no Cairo, e daí depois de alguns dias, depois de 8 dias, se eu não me engano, você pode ver todo o calendário aqui no link que dá aqui embaixo, nós vamos pegar um avião e vamos para a Jordânia, e aí nós vamos conhecer o Mar Morto e depois nós vamos até Petra. Essa é a parte importante da Jordânia, inclusive porque esse é o principal, não é o único também lugar para se visitar na Jordânia, mas esse é o principal local de visitação e de turismo que você vai encontrar na Jordânia. Tem outros lugares incríveis, mas a Petra é a cidade mais visitada da Jordânia. E não é por causa do Indiana Jones. E não é por causa do Indiana Jones. Petra foi redescoberta em 1890, no século XIX. E não é por causa do Indiana Jones. Na verdade, o Indiana Jones foi filmado lá porque Petra já era um dos lugares mais visitados da Jordânia e mais conhecidos pelas suas belezas e pelas suas construções. Você sabe quando foi construído? Então, vamos voltar na história. Então, a gente está falando da redescoberta de Petra em 1800, no século XIX, mas Petra, os dados arqueológicos mostram que ela foi construída mais ou menos em 300 antes de Cristo. Caramba. Então, a gente está falando de um povo que são os nabateus, que é um povo nômade, isso é uma coisa bem legal. Eles são nômades, mas a elite dos nabateus, elas se estabilizam e ficam em Petra. Então, a população continua com o nomadismo, mas a parte rica da sociedade, principalmente por uma influência dos romanos. Ah, Por isso que a hora que você vai para Petra, Petra tem cara de construção romana. Porque você já tem a expansão dos romanos por todo... Inclusive, a gente está falando do período ptolomaico, por exemplo, no Egito. Então, você já tem a cultura greco-romana invadindo todo o norte da África e o Oriente Médio. E aí, a cara de Petra está muito ligada a essa ideia deles replicarem os romanos em comportamento, inclusive. ah. Então, tem muitas evidências, por exemplo, de uma coisa que vai ficar comum, que são os banquetes.
Então os ricos faziam grandes banquetes para celebrar a riqueza deles. Mas o que é mais legal dessa história toda é tentar entender por que que os nabateus eram ricos. Por que os nabateus eram ricos? Por causa do comércio. Então, se a gente for lembrar mais ou menos de que região a gente está falando, a gente está falando de uma transição entre o continente africano e o Oriente Médio que vai dar abertura para a Ásia. Uhum. Então a gente está falando de uma troca de um povo que era muito importante, que são os egípcios, com a Europa. A hora que você faz essa transição via solo para a Europa e não via Mediterrâneo. Então você tem que passar ali naquela junçãozinha de África e Oriente Médio para subir, passar ali pelo Crescente Fértil e ir para a Europa. Então você não consegue transferir mercadorias em grande quantidade via água, necessariamente, via Mediterrâneo. Então você tem esse contato de terra que vai passar ali ou para a Ásia, continuar indo para leste para ir para a Ásia, ou você sobe para ir para a Europa. Então, naquele lugarzinho ali, sempre teve uma disputa muito grande, e continua tendo uma disputa até hoje, porque essa região é muito importante para o comércio mundial. Uhum. Então, na hora que a gente está falando de transporte de mercadorias entre dois grandes continentes, o continente africano e o continente asiático, a gente precisa lembrar que a Europa é Ásia, é tudo ligado num lugar só ali. Eurásia? É Eurásia que a gente está falando, que na verdade é só Ásia, né? Porque a Europa é só a pontinha do continente africano, do continente asiático. A gente tem esse lugar de trânsito de mercadorias. E como os nabateus eles controlavam essa área, e depois isso vai dar origem à Petra, então isso vem antes até de outros povos, eles cobravam pedágio de passagem. E aí Petra, depois, quando Petra é construída, Petra vira um lugar de comércio mesmo. Então, além de eles cobrarem o pedágio, vira meio que um entreposto de comércio. Então, as coisas que tinham que passar por ali para as mercadorias conseguirem ir para outros lugares ali na Europa e na Ásia. E por que você falou de uma redescoberta? Porque Petra, depois, lá no século VI, século VII, depois de Cristo, esse lugar ele começa a perder importância. E Petra é como se fosse uma cidade protegida pelos cânions. Então não é que a região inteira perde importância, é que Petra perde importância e os nabateus perdem importância e eles vão se misturar com outros povos. Então esse povo nabateu que deu origem a Petra, ele vai se perder no sentido de, não que as pessoas morrem ou desaparecem, e sim como culturalmente eles desaparecem, e Petra fica escondida. Então você até vê relatos de Petra em alguns documentos escritos por filósofos e historiadores em outras épocas, mas a cidade ela simplesmente desaparece de qualquer mapa. E aí você tem um explorador que vai no século XIX, ele vai fazer uma peregrinação ali no Oriente Médio. Nessa peregrinação ele está descrevendo uma série de coisas que ele está encontrando e do nada ele está falando que ele está andando por uns canyons e ele se depara com Petra. Ele se depara com esse primeiro templo, que é o templo, que é o primeiro prédio, na verdade, que é o prédio do Indiana Jones. E daí depois outros trabalhos vão ser feitos arqueológicos e eles vão achando que na verdade Petra é uma cidade, não é um templo só, não é um prédio só. Não é um prédio. Então, não é um prédio só. Inclusive eles acham templos em Petra, eles acham aqueles auditórios romanos. Olha, Então a gente vai ver, por exemplo, eu não sabia que tinha. Tem um auditório romano com os degrauzinhos para as pessoas sentarem, igual tem em Roma quando a gente vai visitar. E tudo escavado na pedra. Então eles vão pegando as montanhas que tem lá e eles vão escavando prédios que eles viviam. Então você tem um prédio que era a prefeitura, que era tipo a prefeitura, você tem o auditório, você tem o templo, você tem um monte de e estruturas como nessa... eles conseguem recuperar essas informações para saber o que era o quê? Perfeito. Então, a primeira coisa que você consegue ver é que a hora que a gente chegar em Petra, Petra, como outras cidades romanas, inclusive como Roma no século II, século III, você vai ter uma avenida principal. Uhum. Então, essa cidade provavelmente tem coisas que se perderam porque elas não eram perenes. Então, você tem o que sobreviveu ao tempo, mas você tinha mais gente vivendo ali que poderia morar em barracas de madeira, em casas de madeira, em estruturas que não sobreviveram ao tempo. Então, o que sobreviveu é essa estrutura. Então, você vai ter uma grande avenida e aí você consegue fazer paralelos. A primeira coisa, não é a única coisa, a primeira coisa que você consegue fazer são paralelos com estruturas que você vê em outros lugares
com influência greco-romana. E que você já sabia para que servia. Se você já sabia para que servia. Então, a hora que você vê lá o auditório, que ele é uma meia-lua, com degrauzinhos e com um púlpito e tudo mais, você fala, tá, aqui provavelmente era um auditório. Mas tem uma outra coisa. Você também tem registros tanto em Petra quanto em outros lugares. Então, a hora que você começa a fazer um trabalho arqueológico, você consegue perceber referências de Petra em outros textos. Então, você tem textos romanos, por exemplo, que falam de a cidade de pedra ou a cidade de rocha. E aí você consegue achar documentos também em Petra. Então você tem alguns registros arqueológicos na forma de texto, e é bem legal, porque antes eles escreviam numa língua que era um proto-árabe, uma língua parecida com o árabe atual, e daí depois eles trocam para o grego e para o romano. Então a influência dos gregos e dos romanos era tão grande que Petra, em alguns momentos, inclusive, foi Roma. Então virou um protetorado de Roma, tinha que pagar impostos para Roma e tudo mais, que você tem a substituição. É claro que a gente está falando aqui da língua oficial e escrita, não necessariamente quem morava em Petra falava essa língua, mas você tem a substituição da língua original, na forma dos documentos, por um romano ou por uma língua, algumas coisas em grego, inclusive. E aí a gente consegue fazer a tradução desses documentos para ver, aqui então era o prédio de tal deus. Aqui a gente consegue ver que era um prédio mais organizacional, tipo uma prefeitura. Aqui a gente consegue ver que era outra coisa e assim por diante. Então tem uma série de prédios, uma série de estruturas que a gente vai ver lá em Petra quando a gente estiver lá. E vai ver essa avenida também por onde passa. E aí tem umas coisas muito legais que a gente consegue ver, que é como Petra tem essa influência greco-romana, a gente vê estátuas também. Estátuas muito parecidas com aquelas estátuas que a gente vê na Grécia. Então aqueles bustos que são muito comuns na Grécia e em Roma nessa época, em Roma mais, né? Porque a gente está falando de uma influência greco-romana, mas muito romana. Então a gente vai conseguir ver tudo isso quando a gente estiver lá em Petra acompanhando isso também. A gente sai de viagem dia 8 de outubro. Dia 8 de outubro a gente embarca para nossa viagem e lá para o dia 15, 16 a gente deve ir para Petra. 15 e 16. Lá para o dia 15 e 16 de outubro a gente deve ir para Petra, porque dia 19 a gente volta para o Cairo e aí do Cairo depois a gente volta para São Paulo. Então, se você que está assistindo quiser ir para Petra com a gente, sério, se a gente não imaginava ir para o Egito, que dirá ir para Petra, que dirá ir para o lugar do filme do Indiana Jones de 1989. Parece que é importância. Não, mas é para mim. Bem. Tem uma importância. Hum. Não, o imaginário popular em relação a Petra, ele se constrói também a partir do cinema. Sim, a partir sim. dessa construção do cinema. É um lugar magnífico por si só. Mas a gente nunca imaginaria que a gente conheceria a Petra, talvez, se não fosse pelo filme do Indiana Jones. Agora eu te pergunto, Camila. Deveria, mas... Qual lugar você quer visitar por causa de Interestelar? Um campo de milho? Não. Emílio. Qual lugar você que está assistindo gostaria de visitar por causa daquele planeta cheio de água? Sabe? Então, qual lugar você que está assistindo gostaria de visitar por causa de Interestelar? Agora, se você quiser ir com a gente para o Egito e para Petra, são lugares que valem a pena ser conhecidos pela história e pelo como o cinema retrata esses lugares maravilhosos que a gente vai estar lá. Querido, deve ter gente que nem assistiu esse filme. É lógico que tem, mas essa que é a graça. E outra coisa, Camilinha, que a gente sempre precisa lembrar as pessoas é que de verdade o número de vagas está acabando. Verdade. A gente sabe que tem um monte de gente que deixa, que não no mau sentido, tá? Não é uma crítica. Não, que mas está esperando o Isso. momento certo, por uma organização orçamentária, por uma, assim, para ver se vai caber na agenda, Perfeito. se consegue tirar férias, se consegue reorganizar as crianças. Tem tudo isso. E isso tudo é justificado, perfeito. Sim, mas tá chegando perto, as vagas estão acabando, porque a gente quer fazer um negócio que nem foi da outra vez, né? Que a gente pode interagir com todo Lógico. mundo, que a gente pode conversar, tomar café da manhã, trocar informações, Dar risada junto. se deslumbrar juntos. Então, se o grupo fica muito grande, a gente perde um pouco disso e não é a nossa intenção. Eu não queria contar para as pessoas que estão assistindo, mas teve alguém dessa dupla aqui que foi no pub muitas noites das noites que a gente estava na Inglaterra e na Escócia. Mas, tipo, mais da metade das noites. Isso E tem um outro alguém dessa dupla aqui que não bebe.
Eu não tô querendo acusar ninguém de nada. Oi, Mas teve alguém dessa dupla aqui que foi pro pub praticamente metade da fazia parte viagem. das oportunidades oferecidas pela viagem, Fazia. então não tô vendo problema algum. Mas eu disse em algum momento que isso era um problema? Você está falando em tom acusatório. Não estou, não. Mas uma coisa que é bem legal agora, sim, a sacanagem, é isso. A nossa interação não é só uma interação de, eu vou te explicar o que é Petra. Não, a nossa ideia é que a gente curta uma viagem em grupo, em que a gente consiga, como você disse, conversar com as pessoas, tomar um chá, tomar um café junto. Então, Conhecer as pessoas. conhecer as pessoas não é só sobre conhecer os lugares. Então a gente teve o privilégio, na última viagem, de conhecer 25 pessoas incríveis que fazem parte da nossa vida agora. Algumas delas, inclusive, que vão continuar e vão voltar para a viagem agora. Então são pessoas que mandam mensagem para a gente no Zap pedindo ajuda do mesmo jeito que a gente o faz do mesmo jeito. Então a ideia é que a interação seja muito maior do que simplesmente estar no mesmo lugar que a gente. Então bora, gente. Bora, então não perca a oportunidade, clica no link aqui embaixo e vamos pro Egito e pra Jordânia, certo? Certo. E Petra é o lugar que eu tô mais ansioso. Isso não quer dizer que eu não esteja ansioso pros outros lugares. Que eu acho que vai ser tudo muito incrível nessa viagem. Eu tô ansiosa para todos, mas acho que assim, o número 1, Vale dos Reis. Vale dos Reis, você falou hoje no almoço, Vale dos Reis é o que você tá mais empolgada, né? É isso. A viagem pra gente já começou com Aham. esses vídeos, então tem vídeo toda segunda-feira falando disso, sobre a viagem do Egito, trazendo temas relacionados àquilo que a gente pode e espera encontrar nessa viagem. E tem mais uma última coisa que eu queria falar. Ah, A gente tá fazendo um monte de vídeo, a gente tá se preparando, a gente tá estudando pra caramba, do mesmo jeito que se preparou pra ir pra Inglaterra e pra Escócia. E tiveram coisas que a gente viu na Inglaterra e na Escócia que a gente nem esperava e que talvez tenham sido as coisas mais incríveis da viagem. Então, apesar da gente estar se preparando muito, a gente também está aberto a se deslumbrar com coisas que a gente vai só ver lá quando a gente estiver nos lugares. aguardo. Aguardo, vai ser bom demais. Tá chegando, hein? Tá Tá chegando. chegando, né? Daqui 3 meses, 2 meses. Bora arrumar É as agosto, malas. setembro e acabou. Já estamos no meio de julho, já é. Daqui 2 meses a gente já tá no Egito. Então, 2 meses e meio, para ser mais justo, a gente tá no Egito e vai ser legal demais, certo? Vai ser, com certeza. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar seu like e de se inscrever no canal. E se você puder viajar com a gente vai feliz demais. Beleza? Beijo. Ah, não. E você sabe que quando eu trago o filme. Calma que vai voltar tudo bem. Tudo bem, querida. Vai voltar. Pronto? Olha, eu tenho uma escoliose aí? Tenho. Bora lá. E você sabe que quando eu trago Tem o que ver filme. se tá tudo certo lá. Tá. Peraí. Deixa eu tomar um golinho também. Garganta queimando. Ah.